Sabe, pessoal, tem pessoas que brincam muito com coisas sérias, com o sobrenatural. Eles acreditam e desacreditam. Outros vivem mesmo zombando diretamente. Mas olha, o sobrenatural não é coisa que se deve zombar, não. Não é não. Há coisas muito sérias nesse mundo e o sobrenatural é uma delas. Eu digo a vocês porque há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, quando eu falar de muitos anos, eu estou falando uns 50 anos atrás, eu vi um caso ocorrido que foi um caso mesmo de a pessoa ficar aterrorizada com o acontecimento. Isso foi no interior do Brasil, num pacato arraial, que morava poucas pessoas, talvez uns 400, entre 300 e 400 habitantes tinha na época. E eu era um desses habitantes na época, quando eu era menino ainda, mas aí uma ocorrência naquela época muito séria. Havia um casal lá, esse casal eles tinham 9 filhos, entre, acho que eram 5 filhas mulheres e 4 filhos homens. Rapazinho, mocinha na época, já tinha uma moça já, e uns rapazes. Né? E eles eram um casal pobre, né? Mas o homem lá, o chefe da família, diante daquela pobreza, tanto filho para cuidar, sem condições financeiras, passando dificuldade, né, financeira, né? Dizem que ele resolveu fazer um pacto com um demônio. E esse pacto custou caro para ele. Esse pacto custou muito caro. Ele ganhou, ele fez esse pacto. E então, depois que ele fez esse pacto, ele ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, as coisas para ele melhorou financeiramente. Porque eles viviam em uma casa e de repente uma casa até que não era deles não, a casa era de aluguel, né? O aluguel era baratinho, muito barato na época, mas ele batalhava e conseguia pagar. E ali ia vivendo, dia após dia com aquela família dele lá. Aí ele fez um pacto com o demônio, e esse pacto que ele fez, a partir do momento que ele fez esse pacto, na casa dele não tinha sossego, não tinha paz não, entendeu? Ouvia-se, eles viam dentro da casa vozes, eles passavam um cachorro negro, aquele cachorrão preto, com os olhos de fogo, rondando na casa entre 1 hora da manhã até as 3 da manhã. O cachorro uivava no quintal, gato miava. Se não tinha gato, os gatos miavam dentro de casa, como aqueles gatos que estão no cio, aquelas zoadas de gato dentro de casa. E quando eles estavam dormindo, geralmente era quando eles estavam dormindo. Eles acordavam com aquela zoada e quem estava de fora ouvia tudo aquilo. As pessoas viam, as pessoas estavam com medo até de passar na porta deles. Entendeu? Ouviu o cachorro uivar, entendeu? Briga de cachorro, como se tivesse 2 cachorros brigando violentamente dentro da casa, quando na verdade nem cachorro eles não tinham, entendeu? Bode, o bode fica bodejando, né? Eu penso, o bode bodejando assim quando está também no cio com as cabras, chovia também na casa. Eu não tinha bode, imagina dentro de casa, não tinha nada não. A coruja ficava em cima da casa dele, 1 hora, das 3 da manhã, de vez em quando cantava a coruja, rasga-mortalha, rasgava, ou então aquela outra coruja que fica cantando aquela coisa no dia das matas, cantando em cima da casa dele, no meio da colinheira da casa dele. E era assim a situação. Mãos saíram da parede, mãos, braço com mãos. E até ferir pessoas feriam. Feria pessoas que entravam na casa deles, feria até eles mesmo. O povo via assombrado, ninguém entrava na casa deles mais. Não, ninguém visitava mais, eles estavam com medo. Eles próprios não sabiam mais o que fazer. Ouviam galinhas ficar cantando com os pintinhos dentro de casa. Quando olhava não tinha ninguém, não tinha nada. Aquelas galinhas chocam. E aí, essa foi a parte sobrenatural que eles viram. A melhoria que ele teve do pacto foi que ele foi lá para um garimpo velho abandonado. Não é que lá ele conseguiu umas pedras preciosas, bastante pedra preciosa.
E não existia mais ninguém, esse garimpo estava abandonado já há mais de 20 anos. Porque não conseguiu nada, já não tinha mais nada para se procurar. E ele conseguiu. Sabe lá como conseguiu aquelas pedras e vendeu aquelas pedras e fez dinheiro e foi fazendo dinheiro aos poucos e de repente, do nada, ele conseguiu dinheiro que deu para comprar o sítio dele. Comprou um sítio, foi morar com a família nesse sítio. Comprou muita cabra, bode, entendeu? Muita ovelha, comprou algumas vaquinhas, cavalo, jumento, comprou essas coisas aí. E a vida dele melhorou bastante financeiramente. Aí então, a casa dele era um terror, assombração pura, tá? Aí daí a pouco, quando ele mudou para o sítio, mas ele fez o seguinte, ele mudou para o sítio com a esposa dele, mas deixou os filhos na casa da cidade, do arraial, né? Do arraialzinho. Deixou lá. Ele procurou o homem da casa que ele ia vender para ele, o homem disse que vendia. O homem ficou tão assombrado que vendia. Vendeu a ele, ele comprou a casa, pagou a casa. Todo mundo ficou besta com aquela reação financeira dele, assim. Subindo, não foi roubando ninguém não, foi realmente de pedra, porque ele abria a mão, mostrava as pedras que ganhou. Ametista, a pedra que ele ganhou dinheiro muito com a ametista. E tinha muito cristal bom. E a ametista que ninguém sabe como foi que ele desencantou aquilo, não. Que ali estava abandonado porque quem saiu dali disse que não tinha mais o que tirar dali, não. E ele conseguiu. E então, bom, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, no final dessa situação, é o seguinte, começou com morte, terminou com morte, terminou com morte. Primeiro foi a filha dele, entendeu? A filha dele que se suicidou, se matou sim, com um tiro no ouvido, por causa apaixonada por um homem. Ninguém queria saber deles, com medo. E ela apaixonada por um rapaz, o rapaz com medo, não quis. E ela ficou louca por ele, e o rapaz disse o porquê, e ela pegou e se matou. O rapaz disse a ela porque não queria ela, e ela se matou por causa disso. Depois disso, foi um filho dele que morreu matado. Morreu matado de tiro também. Tudo dando eixo. Né? Em 5 meses, perdeu uma filha, perdeu um filho, entendeu? E a coisa pegou, foi muito sério. A casa era mal assombrada de dia e de noite. E assim, ele já pegou os filhos dele todos, mudou todos para o sítio dele. E lá no sítio dele, as coisas continuaram a aparecer, as assombrações. E então, a cidade mesmo, a sede do município, ficava assim mais ou menos uns 75 quilômetros. E ele pegou, comprou uma casa na cidade, pôs os filhos na casa da cidade e os filhos foram viver a vida deles na cidade. Pessoal, acredite se quiser, de 9 foi daqueles filhos que ele tinha lá, aquele bocado de filho ali. E só sobrou dois. Só sobrou dois. Só sobrou dois. Sobrou uma filha mulher e um filho homem. O resto morreu todos de morte matada. Ninguém morreu de morte natural. Pode acreditar. Dos 9 se acabaram tudo. Dos 9 se acabaram quase tudo. Ficou só uma filha mulher e um filho homem. Morreu tudo, o diabo levou tudo. Com certeza foi o diabo. Entendeu? E o resultado de tudo isso foi que, diante de tamanho sacrifício, ele sem saída, com medo de morrer ele e a mulher, e perder os outros dois filhos que tinha, procuraram uma igreja evangélica, e foi aí onde eles, né, aceitaram Nosso Senhor Jesus Cristo, e foram batizados na igreja, o pastor foi lá, entendeu? Fez um verdadeiro exorcismo lá, na casa dele, na vida deles, e realmente eles entregaram a Jesus,
eles dois, o casal e os dois filhos dele, o filho e a filha que restou. E hoje em dia, tem muitos anos, hoje em dia esses filhos já são mortos, já morreram de velhice e os dois filhos dele já devem estar velhos, né? Deve ter o quê? Ou se tiverem vivos, talvez os filhos dele, os netos e bisnetos, talvez estejam vivos, talvez nem morem mais lá. Mas isso aconteceu e eu vi isso acontecer. Ninguém me contou. O sobrenatural é aquela coisa muito séria. É melhor, principalmente coisa com demônio. Fuja disso, fuja mesmo. Se você ficar e entrar, você não vai conseguir sair. E se você sair, eu não sei se você vai ser o mesmo mais não. O prejuízo é tamanho que você nem vai ser o mesmo na vida financeira, nem vai ser o mesmo na saúde, nem vai ser o mesmo em nada. Destrói o seu psicológico, emocional, seu neurológico, destrói sua saúde em tudo por tudo. Então, para aqueles que não entrou no sobrenatural com intenção de fazer pacto com a entidade, com o demônio, com o diabo, Satanás, não faça não. É um conselho que eu dou. Agora, se quiser fazer, faça por sua livre e espontânea vontade, mas sabendo que o prejuízo já está a partir do momento que você pensa em entrar nisso. Né? E sua derrota vai ser depois que você estiver dentro. É isso. É isso aí, pessoal. Essa história aconteceu, foi um fato real. Eu fui testemunha desses acontecimentos. Um abraço a todos, eu sou Ivan Vila Real, esse canal Leviatã. Até a próxima, se Deus quiser.